Oi pessoal, para esse vídeo nós escolhemos um problema de calcular o volume sob o gráfico de uma função de duas variáveis. Nesse caso, uma função muito simples, uma função f de x, y igual a 2x mais y. Veja que nem aparece aqui a variável x, mas não tem problema. Essa função é o que? É um plano, certo? É um plano que começa aqui no 2 e vai crescendo conforme o y cresce. Você vai falar, professor, a função é embaixo de um plano. Tudo bem. O problema maior aqui não é exatamente a função, mas sim o seu domínio. Eu desenhei o domínio aqui e coloquei aqui a função para você ter noção do sólido que a gente está calculando, certo? Parece quase uma cunha, enfim, um sólido meio esquisito. Mas o domínio da função é o mais importante aqui nesse caso. Porque o domínio aqui não é retangular, certo? Não é um quadrado, não é um retângulo. E para você fazer a sua integral dupla e calcular o volume, os seus limites de integração não são constantes. Então eu quero aproveitar para explorar aqui no caso desse domínio, como vocês podem ver o formato dele, ele pode ser descrito como um domínio que tem exatamente na sua fronteira, pode ser dado exatamente por duas funções y de x. Dois gráficos de funções da variável x. Exatamente dois, um embaixo e um em cima. Quando isso acontecer, a gente vai falar que o domínio é do tipo Rx. Ou seja, você consegue descrever o seu domínio, onde o x está variando de uma certa função y1 de x até uma certa outra função y2 de x. Para todo x, no caso aqui, de 0 até 1. Então, bom, quem é a minha função y1 de x nesse caso? Ora, é a parábola. A parábola y igual a x ao quadrado. E a minha função y2, que no caso a função que é o limitante superior, é a própria reta, y igual a x. Então, quando eu for fazer a minha integral, eu tenho que pensar que eu estou particionando o meu domínio aqui, e quando eu fizer a partição do meu domínio, em retângulos, eu vou fazer a partição, aquela teoria toda da soma de Riemann. Em x eu vou estar integrando, claro, de 0 até 1, tudo. Mas na variável y, eu vou estar integrando exatamente do y1 até o y2, porque os meus retângulos vão fechar exatamente o domínio. Então, como é que eu descrevo um domínio? D é do tipo... É um domínio do tipo Rx, ou seja, D vai ser igual a quem? O conjunto dos pontos do plano, tais que, veja, como eu estou começando com o domínio Rx, eu vou colocar primeiro um intervalo em x. Isso já vai te ajudar numa montagem aqui. Então, meu x vai de 0 até 1, tá? Como ele é um domínio do tipo Rx, vou colocar o x de uma constante até a outra. Ótimo. E o meu y, ele vai variar necessariamente do y1 até o y2, ou seja, da parábola que está embaixo para a reta que está em cima. Isso daqui é justamente a minha função y1, isso daqui é justamente a minha função y2. Então, o y está entre dois gráficos, y1 e y2. Se você tiver exatamente 2, é um domínio Rx. Ótimo. Para que eu monto dessa forma? Porque o meu volume... O volume que eu estou querendo calcular é a integral dupla de f, que eu vou fazer pelas integrais iteradas. Então, eu escrevi em x primeiro, porque eu já vou colocar a primeira integral em x. Veja, eu vou integrar de 0 até 1 com respeito a x. Agora, depois, eu vou escrever a integral em y. E essa integral é de y1 até y2. E aqui é que está o grande lance do seu problema. Então, você está integrando em y de x ao quadrado até x. Isso, dy. Isso aqui é a montagem do problema no seu domínio. Depois, a função que você vai integrar, enfim, segue a mesma ordem. Então, se não fosse aquela função, você ia colocar aqui uma outra, não tem problema. Mas a montagem da integral vai ser sempre essa. E sempre que você tiver um domínio Rx, tem que parar para prestar atenção numa coisa, hein? Eu vou colocar aqui a minha função, que é 2 mais y. Ótimo. Você tem que parar para prestar atenção numa coisa. Quando você integra em retângulos, e aqui são constantes e aqui também são constantes, você pode trocar a ordem de integração. Quando você tem um domínio do tipo Rx e parametriza dessa forma, necessariamente você tem que integrar em x por último. Ou seja, em y, nesse caso, primeiro. Por quê? Porque quando você integrar em y, aqui ainda tem a variável x. Então, isso tudo vai dar uma expressão em x, e aí depois você vai integrar em x. Tá claro? Então, aqui a ordem importa. Tudo bem? Você
você vai se perguntar, tá bom, professor, esse domínio aqui é do tipo Rx, mas e o que seria então o domínio do tipo Ry? Ora, mais ou menos a mesma coisa. Eu fiz aqui outro desenho, mas agora você tem que pensar que você vai integrar de y de 0 até 1, e aqui o seu x é que está variando daqui até aqui, e você vai fatiar paralelo ao eixo x. Se você conseguir fatiar paralelo ao eixo x e você tiver duas funções, x1 e x2, tal, que o seu x varia de x1 até x2 da mesma variável y, então você tem um domínio Ry. Basicamente aqui essas duas curvas servem de limitante inferior e superior para a integral em x, tá bom? Então nesse caso o mesmo domínio que é Rx também é Ry, porque basta eu ter duas funções x1 e x2 de y e eu consigo descrever o domínio como tendo limitante essas duas funções na variável x. Então a gente tem que descobrir quem são essas funções. Olha, olhando bem para lá, o meu y2 era o x. Então, o meu x1 de y nessa reta deve ser o próprio y. Essa reta aqui agora, ela tem que ser olhada como o x em função do y. Aqui fica meio invertido, às vezes os alunos têm um pouco de dificuldade, mas é assim que você tem que olhar. Você tem que chegar daqui e olhar assim. Ah, é a reta. E mais ainda, se você fizer assim, o y vai crescer para a esquerda. Então você tem que saber que está trocado, né? Troca as variáveis e o y. E depois, bom, esse x2 de y, quem seria? Ora, o meu y era x ao quadrado. Se você fizer a função inversa, vai dar a raiz de y. No caso, mais ou menos a raiz de y, né? Mas só que como aqui a gente está positivo, o meu x2 é exatamente a raiz de y. Tá claro? Então, ótimo, D é do tipo Ry. Tudo bem? Do tipo Ry. Para te dar uma dica, em toda reta que você passar aqui que cortar o domínio, ela vai cortar a fronteira só duas vezes, uma no gráfico de x1 e outra no gráfico de x2. Tudo bem? E também antes de eu montar, é claro que você poderia ter um domínio esquisitão assim no seu plano, que não é do tipo nem Rx nem Ry, tá? Ou seja, você não vai conseguir parametrizar só com dois gráficos, só com duas funções, uma em cima e uma embaixo. Então, nesse caso, o domínio é muito especial. E quem é o domínio desse? Ele é do tipo Ry, eu consigo descrevê-lo como o conjunto dos pontos do plano. E agora, vou começar com y. Se ele é do tipo Ry, eu começo aqui com y. E o y vai de 0 até 1. Ótimo, olha. E o x vai de x1 até x2. Então, o meu x vai de y até raiz de y. Veja que isso daqui é a minha função x1, isso daqui é a minha função x2. É a função que está acima aqui, né? Se você contar que agora eu estou crescendo para a direita. E daí, como é que eu monto a integral do meu volume? Nesse caso, que eu consegui parametrizar o mesmo domínio como um domínio Ry. Ora, eu vou seguir a mesma ordem. Então, eu vou montar primeiro a integral em y, de 0 até 1, dy. Pronto. De novo, necessariamente você vai ter que fazer primeiro em y, porque aqui agora que estão as constantes. Depois, a integral de y até raiz de y, dx. E repito, qualquer que fosse a função para integrar nesse domínio, a parametrização seria a mesma. Então, veja, se você não consegue parametrizar alguma coisa em Rx ou Ry, você nunca vai fazer integral nenhuma, porque a parametrização não importa a função. Tá? E aqui agora eu vou colocar a minha função, que é 2 mais y. Olha que coisa mais legal. Então, de novo, aqui a ordem também importa. Se você trocar, vai dar tudo errado, porque quando você integrar em x, vai aparecer ainda a variável y, tá? É como essa função que você está integrando aqui é uma função de y. Então, você não vai conseguir inverter a ordem. Quando o D é um domínio do tipo Ry, você vai integrar em y por último, em x primeiro. Fala, professor, eu não consigo inverter a ordem, mas ali você fez Rx, aqui você fez Ry. No final dá igual? Sim. Dá igual. Se você tiver um domínio desses simples, que você consegue parametrizar dos dois jeitos, a integral vai dar igual. Mas lembra que não é só inverter a ordem, você tem que inverter as funções, fazer os novos gráficos, etc. Então vamos calcular quanto é que dá esse volume rapidamente. Por exemplo, aqui na parametrização do tipo Ry, tá bom? Então vou colocar aqui a integral de 0 até 1 e vou integrar isso com respeito a x. Aqui, claro, a integral é bem fácil. Isso vai ficar 2x mais yx, certo? Para x variando no intervalo de y até raiz de y, tá? Às vezes, na hora de substituir, você pode até ficar na dúvida, mas lembra que você integrou em x, tá? Então, apesar da gente não escrever
Isso daqui é para x igual a y até x igual a raiz de y. Então você tem que substituir no x. Aqui aparece, daqui a pouco nós vamos fazer integrais, você tem x, y, z. Você tem que saber, você integrou em z, em x, em y, é para substituir na variável que você integrou. E claro, a variável dy continua aqui, porque eu ainda não integrei nela. Então vamos agora, isso é a integral de 0 até 1, e eu vou substituir para x igual a raiz de y, isso daqui vai dar 2 vezes a raiz de y, mais y vezes a raiz de y, e menos, agora para x igual a y, então vai ficar menos 2y, e finalmente, menos y ao quadrado. Tudo isso integral em y, ok? Aqui para me facilitar, ou para te facilitar também, eu vou escrever y elevado a meio, e essa daqui eu vou escrever y elevado a 3 meios, tá bom? Que fica mais fácil você usar aí a sua integral. Então, quando eu integrar isso daqui, vai ficar 2 vezes a integral de y elevado a meio. Você vai lembrar que soma 1 no expoente e divide pelo novo expoente. Então, isso aqui é a integral de y elevado a 3 meios. Você vai dividir por 3 meios, que é a mesma coisa que multiplicar por 2 terços. Depois aqui, y elevado a 3 meios vai dar y elevado a 5 meios. Você vai dividir por 5 meios, é a mesma coisa que multiplicar por 2 quintos. Aqui vai ficar menos y2, e aqui vai ficar menos y3 sobre 3. E tudo isso, você vai ter que aplicar de 0 até 1. Então, no fundo acaba ficando relativamente fácil. Quando você aplicar 1, vai dar só a soma dos coeficientes. E no 0 vai zerar. Então, vamos colocar aqui no 1 a soma dos coeficientes. Vai ficar 4 terços, mais 2 quintos, menos 1, menos 1 terço. Ok? Nota que a conta aqui, ainda bem, ficou bem simples. Você tem 4 terços menos 1 terço dá 3 terços, que é exatamente 1. Então, o seu volume ficou igual a 2 quintos. Tá bom? O seu dever de casa de agora é calcule a outra integral no domínio Rx, naquela outra parametrização, e veja que o volume também vai dar exatamente 2 quintos. Agora, nós vamos aproveitar a mesma função, mas nós vamos trocar o domínio D para esse outro domínio aqui. E você vai notar, esse domínio, ele já não é Rx. Veja, por quê? Você fala, professor, mas por quê? Porque aqui você tem a reta de equação y igual a 2 menos x, e aqui você tem uma parte de uma parábola, que a equação é y2, 4 menos x. E se você tentar isolar o y aqui como função de x, já vão sair 2 funções, porque vai sair a função de cima e a função de aqui embaixo. Ou seja, se você tirar a raiz aqui e aqui, vai ficar y igual a mais ou menos a raiz. Então, o que eu quero te dizer? Essa curva aqui em cima, ela é y igual a raiz de 4 menos x. E essa curva aqui embaixo, ela é y de x, né? Melhor dizendo, eu já vou corrigir o outro, menos a raiz de 4 menos x. Então, aqui eu teria também um y de x, certo? Então, você nota o quê? O domínio não é Rx, mas dá para você dividir em 2 domínios que ambos são Rx. E como é que você faz isso? Ora, você vai pegar aqui e vai dividir. Então, aqui você tem um domínio, por exemplo, D1. Aqui você tem um domínio, por exemplo, D2. D1 é Rx, por quê? Porque de D1 você pode ir da curva azul até a branca. 2 curvas, 2 equações em y, certo? E D2 idem, porque você pode ir da azul até a branca. Então, o seu domínio D pode ser dividido. Ele não é Rx. Isso tem que ficar claro. A definição de Rx é você tem exatamente 2 funções para colocar o seu domínio Y. E aqui você vai precisar de 1, 2, 3. Mas ele pode ser dividido em 2 domínios que são Rx. Então, você fala, professor, eu prefiro trabalhar na variável x, colocar aqui as parametrizações y igual a y de x, etc. Não tem problema. Tá? Mas saiba que aqui você vai ter que fazer 2 domínios. E, eventualmente, dependendo do que for, você tem que dividir em muitos domínios. Eu vou dar um exemplo aqui com 2. Então, como é que eu vou colocar? D é a união de D1
e D2, em que D1 e D2 são do tipo Rx, certo? Então, horas, quem é D1? Vamos descrever quem é D1. São os pontos do plano, tais que, veja o meu D1. Lembra que eu estou fazendo um domínio do tipo Rx, tá? Então, eu vou começar com a variável x. Uma das coisas que você tem que fazer é achar onde é que entra a reta que intercepta aqui. E eu já vou te dizer, porque aqui é 1, certo? Então, o seu x aqui, ele necessariamente tem que ser igual a 3. É só você substituir aqui ou aqui o y igual a 1, tá? Aí você vai achar o seu x igual a 3. Perdão, que aqui eu vou reescrever. O y é igual a reta x menos y de x. Vou reescrever para ficar igual a notação. Y de x é a reta x menos 2. Certo? Então, agora sim, y de x. Então, quando o seu x é 3, menos 2 vai dar 1. E aqui, quando o seu x é 3, 4 menos 3 dá 1, raiz de 1 dá 1. Então, aqui você tem o x igual a 3. Então, o meu domínio D1, ele vai o x de 0 a 3 e o y da curva azul até a curva branca. Então, eu vou colocar o y da raiz menos a raiz de 4 menos x até x menos 2. Veja, você tem as duas curvas que estão ali. Ótimo. E quem seria o meu D2? Praticamente a mesma coisa. Agora o seu x, ele vai de 3 até o 4, certo? Aqui é o ponto 4. Do 3 ao 4. E o y vai, novamente, dessa curva de azul, que é menos a raiz, até o amarelo, que é mais a raiz. Então, eu vou ficar com x de 3 até 4. E o y de menos a raiz de 4 menos x até a raiz de 4 menos x. Tá ótimo? Você fala, tá, professor, e agora? Você tem que a união, então tá bom. Se você quiser fazer a integral no domínio todo, isso vai ser a integral no D1 mais a integral no D2. É claro que se um conjunto é a união dos dois e eles são disjuntos, a integral num certo conjunto é a soma dessas duas integrais, tá bom? Então, a sua integral dupla, vamos dizer assim, em D, no domínio inteiro da sua f de xy, dx dy, vai poder ser escrita de que forma? Nota que como você pegou dois domínios Rx, você vai integrar em Rx por último. Então, eu vou começar aqui a parte em Rx de 0 até 3, dx, e aqui a integral de menos raiz de 4 menos x até x menos 2, dy, ok? Então, vou colocar ainda a função, só quero que você entenda a montagem, mais a integral no D2. Eu vou começar novamente em x, agora é de 3 até 4. E a outra integral de menos raiz de 4 menos x até raiz de 4 menos x. E aqui na mesma ordem, tá? Lembra que o x é por último. E assim você pode integrar qualquer função, tá bom? Como você dividiu ali o seu domínio em dois domínios que são Rx, aparecem duas integrais. Tivessem ali 10 domínios Rx, seriam 10 integrais somadas. É óbvio que vai dar um pouco mais de trabalho, né? Porque, enfim, você tem que calcular as duas coisas e somar. E agora eu vou colocar minha função aqui. Então, isso acontece porque o domínio todo não é Rx, mas você divide em dois domínios Rx. Agora, a gente pode pensar, tá, ele não é Rx, mas será que ele é Ry? E, bom, eu tenho aqui o mesmo caso, eu só vou colocar aqui a mesma curva de antes, que é y ao quadrado igual a 4 menos x, assim é a descrição do problema, e essa outra curva que é o y igual a x menos 2, tá? E a gente poderia pensar, será que eu consigo fazer esse domínio aqui, será que ele é Ry? E, bom, a resposta é positiva, né? Porque se você passar no eixo y aqui, retas perpendiculares ao eixo y, você sempre vai cortar o gráfico dessa função e depois dessa, tá? É como você olhar o domínio assim, ó. Tem exatamente duas curvas, x1 e x2, da variável y, e você consegue majorar o y entre x1 e x2. E como só tem duas, ele é Ry. Aí você fala, professor, mas como é que eu vou achar essas funções x de y, né? Em geral, os alunos estão acostumados a achar um y de x, mas não é problema nenhum, é você isolar aqui o x, isolar aqui o x. E, bom, aqui a sua curva, essa curva aqui rosa, eu vou chamar x1 de y
E vou isolar aqui, vai ser y mais 2, certo? Tudo bem? E vou pegar aqui a minha curva em azul, que vai ser o meu x2 de y. E é só também aqui você isolar o x, tá? Então isso daqui é 4 menos y2. E aí você vai dizer, olha, o meu y, quando eu for integrar, que eu for particionar o intervalo, ele vai desde x1 até x2. E o x agora vai de menos 2 até... Desculpa, o x vai de x1 a x2. E o y agora vai de menos 2 até 1, certo? Então a sua variável y vai de uma constante até a outra. E já por isso você vai acabar integrando na variável y depois. Então vamos colocar aqui, ó, d é do tipo ry, tá? Quem é a descrição do d? São os pontos do plano tais que, como ele é do tipo ry, eu vou começar com y. Faça nessa ordem, talvez vai ficar mais organizado para você poder montar a sua integral. Então, o y do menos 2 até 1 e o x de x1 até x2. Então, é y mais 2x menor ou igual do que 4. Vou ter que apagar um pouquinho aqui rapidinho, menos y2. Tá bom? Esse aqui é o seu domínio. E como é que vai ficar o volume que você quer calcular? Aqui sim vai dar uma integral dupla direto. Então, eu vou fazer rapidinho, de menos 2 até 1. E essa integral vai ser de y mais 2 até 4 menos y2, tá? Aqui é 4 menos y2, é essa curva aqui, tá? Ficou um pouquinho, mas não tem problema. E aqui, necessariamente, eu vou integrar primeiro em x e depois em y, seguindo a ordem que eu tenho. E que função que eu vou integrar? Ora, a função que está lá. É a função 2 mais y. Tá? Então, lembrando, para qualquer função, a parametrização do domínio seria essa. Seja lá o que você quiser integrar, tá bom? Então, agora vamos começar a nossa integral. Vou fazer ela aqui desse outro lado. Essa integral de menos 2 até 1. Eu vou integrar aqui em x primeiro, tá? Então, isso aqui é 2x mais yx, para x variando de y mais 2. Opa, aqui é um quadrado, eu esqueci. 4 menos y quadrado. E tudo isso aqui, depois eu vou integrar em x. Ou, desculpe, em y, tá? Depois eu vou integrar em y. Então, ótimo. Isso aqui é a integral de menos 2 até 1. Essa parte aqui vai ficar 2 vezes 4 menos y2. Menos 2 vezes y mais 2. Veja que eu substituí aqui no x esse e esse. Mais y que multiplica 4 menos y2, menos y que multiplica y mais 2. Tudo bem? Tudo isso daqui depois eu vou integrar em dy, assim que eu simplificar aqui algumas coisas, tá bom? Então vamos escrever essa integral. Agora virou uma integral de uma variável, virou já um problema de cálculo 1, certo? Aqui eu vou ter 8 menos 2y2 menos 2y menos 4 mais 4y menos y3 menos y2 menos 2y. Então vamos ver tudo que eu consigo cancelar aqui. Primeiro, eu tenho 8 menos 4, sobrou só 4. Sobrou 4. Depois eu vou fazer a parte em y. Olha, eu tenho menos 2y com menos 2y, dá menos 4y. Com 4y sumiu. Ótimo. Depois eu tenho menos 2y2 menos y2. Menos 3y2. Então essa parte aqui também já foi. E por fim eu tenho menos y3. dy. Ótimo. Então essa integral aqui ela é 4y. Menos a integral de 3y2 é justamente y3, e essa daqui, y4 sobre 4. Tudo isso aplicado de 1 até menos 2, eu vou usar aqui o último cantinho do meu quadro. Quando isso daqui for 1, vai ficar só a soma dos coeficientes, tá? Então vai dar 4 menos 1 menos 1 quarto, ok? Então vai ficar 3 menos 1 quarto, que vai dar 11 quartos. Tudo bem?
E menos essa função quando y for menos 2. Então vai ficar menos 4 menos 2 vai dar menos mais 8. Menos com menos 2 vai ficar aqui menos 8 com esse menos dá menos. E com menos da expressão dá mais. Perdão, você tem 3 menos, né? Menos dá menos 8. Ótimo. E aqui novamente, tem o menos da função, tem o menos da expressão da integral e tem o menos 2 que vai ser cortado. Então vai ficar de novo, menos com menos vai dar mais 16 sobre 4, ok? Então esse 8 corta com esse 8, você tem 11 quartos mais 16 quartos, o que dá 27 sobre 4. Esse deve ser o volume do sólido, tá bom? Então, no final aqui essas contas é uma integral relativamente simples de uma variável. O importante de fato é você entender as diferenças, entender como é que parametriza, entender que o domínio não é Rx, mas se você insistir um pouquinho, talvez você consiga alguns domínios Rx e consiga fazer, enfim. E vou deixar de dever de casa você mostrar que a soma dessas duas integrais vai dar o mesmo resultado da outra. Claro que tem que dar a mesma coisa. Aí você tenta fazer. Eu espero que tenha ficado tudo claro, especialmente essa parte de parametrização, que você se motive para estudar bastante. Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima.